Na última rodada, nossa análise rendeu um quarto lugar numa liga de tiro curto com mais de 100 times. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar com vocês a rodada 8 do Cartola FC 2023 e passar os melhores SGs e melhores defesas para o Cartola FC e para o Cartola Express 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Estou aqui no canal, sempre encontra muito conteúdo sobre o Cartola, o Cartola Express também, e futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder as próximas notificações, tá? Vamos para o conteúdo desse vídeo. Como eu falei, eu vou analisar a rodada 8 do Cartola, do Brasileirão, né? Passar para vocês os melhores SGs, melhores defesas que vocês podem usar para o Cartola Express e para o Cartola também, né? E aí no final eu passo aquelas duas opções de times que a gente sempre coloca aqui no vídeo para ajudar vocês no Cartola Express, né? Então vamos lá. Primeiro, mostrar para vocês que na última rodada, um dos times que eu coloquei aqui no nosso canal, né, que eu deixei aberto para vocês verem, teve um desempenho muito bom, né? A gente ficou em quarto lugar aqui na liga, tá? Tinha mais de 100 times. A estratégia que a gente usou, a gente tinha falado do SG do Flamengo, que era muito bom, né? Dobradinha do São Paulo, apostamos num jogo de gols aqui do Botafogo. O Botafogo acabou fazendo gol com o Tiquinho Soares, rendeu uma pontuação legal pra gente, né? Como é que funciona essa análise? Eu uso muito esse dossiê que eu mesmo preparo aqui do canal, né? Então, para quem é inscrito, o dossiê fica disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, é só vocês entrarem e participarem lá do nosso grupo. Então, lá tem bastante conteúdo, eu analiso a rodada, pego o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante, e pego os melhores SGs aqui para a rodada, né? E depois tem as dicas por posição também, que vale mais para o Cartola FC, né? Mas, enfim, vamos lá analisar essa rodada aqui, depois eu mostro os melhores SGs e os dois times, né? Então, lembrando que a rodada começa aí no sábado, né, às 4 horas da tarde. Então, o mercado do Cartola FC fecha às 3h59. Para quem curte mais o Cartola FC, a gente tem um vídeo que a gente fez o esboço do nosso time na terça-feira. Vou deixar o card e amanhã tem um vídeo de dicas por posição, né? Mas, enfim, é importante lembrar antes que no próximo meio de semana tem Copa do Brasil, tá? Para quem não lembra, inclusive, esses foram os resultados, né, dos jogos da ida da Copa do Brasil. O que isso quer dizer? Que muitos times podem poupar, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Então, por exemplo, primeiro confronto aqui entre Atlético Paranaense e Grêmio, o Atlético Paranaense vem de 5 vitórias em casa. E o Grêmio tá numa fase fora de casa jogando meio mal, tá? Mas qual é o problema? Os dois times devem poupar, tá? O Atlético Paranaense enfrenta o Botafogo, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, dois confrontos estão abertos. Então, eu fugiria desse jogo para SG. Fortaleza e Vasco, eu já acho que tem um potencial de SG pro Fortaleza aqui, tá? É a segunda melhor defesa do Brasileirão, o time do Fortaleza. Não deve poupar, né? Porque tomou 3-0 do Palmeiras, o confronto tá praticamente decidido. Então, enfrenta um Vasco que tá na zona de rebaixamento aí, tá com dificuldade para marcar gol. Nos últimos 6 jogos foram 3 derrotas e 3 empates. Então, zaga do Fortaleza legal aí, tá? Outro SG que eu acho que é mais ousado, mas acho interessante, é o do Flamengo aqui pra rodada, tá? Precisa ver se o time do Flamengo como é que vai escalado aí, porque com certeza vai poupar algumas peças. Tem clássico, né, pela Copa do Brasil contra o Fluminense, o jogo foi empate no primeiro jogo, então ficar de olho. O Cruzeiro também deve poupar. Mas o Flamengo em casa vem segurando alguns SGs sim, tá? Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 SGs, então pode ser. Cuiabá e Curitiba acho que não é um jogo para SG, acho que é um jogo de gols, tá? Principalmente acho que é legal alguma apostinha aqui no ataque do Cuiabá, o Curitiba é a pior defesa do campeonato. São Paulo e Goiás é um grande potencial de SG, tá? No último jogo o São Paulo acabou tomando 2 gols do Vasco, mas acho que foi esporádico. A zaga do São Paulo tá muito arrumadinha com o Beraldo. O Arboleda deve voltar, então o Beraldo e a Arboleda fazem uma zaga muito boa. O São Paulo não deve voltar porque joga em casa contra o Sport, ganhou o primeiro jogo de 2-0. Enfrenta o Goiás, que no Brasileirão só fez um gol jogando fora de casa contra o Bahia. Então, grande potencial de SG pro time de São Paulo, tá? Corinthians e Fluminense, acho que tem potencial de SG pro Fluminense, tá? O Corinthians vive uma fase muito ruim. Nos últimos 5 jogos só fez um gol e nos últimos 3 finalizou uma vez no gol só. Então é um time que está produzindo muito pouco ofensivamente. Contra o Argentino Júnior aí no meio de semana, um time com um jogador a mais. O Luxemburgo não coloca o time para frente. Enfrenta o Fluminense que não deve poupar. O Fluminense está poupando agora nesse jogo da Libertadores, tá? Nem levou. O Ganso não viajou, o Cano não viajou. Então, Fluminense grande favorito aí. E acho que tem potencial de SG para a rodada, tá? Internacional e Bahia, eu não apostaria em um SG aqui. Internacional vem de 5 derrotas seguidas. O Bahia é um time muito frágil defensivamente, então não apostaria em SG. Bragantino e Santos são 2 times que estão bem defensivamente, né? O Santos talvez poupe algumas peças para a Copa do Brasil no confronto contra o Bahia. O Santos é a melhor defesa do Brasileirão aí, né?
enfrenta o Bragantino, que em casa segura alguns SGs, mas é um confronto mais ousado. Palmeiras e Atlético Mineiro, vocês vão ver lá no nosso dossiê que nos últimos 5 jogos, são os 2 times que estão com o melhor retrospecto aí, estão jogando muito bem os 2 times, né? Então, um confronto bem equilibrado. Eu não apostaria em SG, acho que pode ser um jogo de gols, inclusive vocês vão ver que eu vou usar essa estratégia aí nas nossas ligas de tiro curto aqui, vocês vão ver que eu vou usar uma estratégia aí. E o último jogo que eu acho que é interessante para SG é Botafogo e América Mineiro, né? O Botafogo em casa, nos últimos 5 jogos, não tomou nenhum gol, tá? Nenhum gol o Botafogo tomou nos últimos 5 jogos. Ganhou do Fluminense de 1-0, do Atlético Mineiro de 2-0, do Corinthians de 3-0, do Ipiranga de 2-0 e empatou em 0-0 com a LDU. Então, e o América Mineiro, enfim, vice-lanterna aí, tá com graves problemas, o time do América Mineiro, né? Então, Botafogo é um SG legal aí pra rodada, tá? Vamos lá mostrar pra vocês os melhores SGs, então, que eu acho pra rodada, e a gente passa para os nossos times de tiro curto, né? Então, vamos lá. Eu acho que o São Paulo tem um SG bem legal, é o mais seguro, junto com o do Fluminense, acho que é um SG bom pra rodada. Eu gosto também do Botafogo, acho que é um SG médio, junto com o do Fortaleza. E um mais ousado, porque depende um pouco da escalação, é o do Flamengo, tá? Pra mim são esses 5. Inclusive aqui, em relação ao Gato Mestre, ele discorda um pouco de mim, ele fala do Fortaleza, do São Paulo, do Atlético Paranaense, que eu não gosto muito pra rodada, tá? E ele traz aqui a expectativa de gols, acho que é interessante a gente ficar de olho, principalmente no Fortaleza, que é o time que tem maior potencial de fazer gol, né? Enfim, a gente coloca também essa tabela lá depois no nosso dossiê também, pra quem é inscrito, né? Comenta aqui se você tá jogando as ligas de tiro curto aí do Cartola Express, né? E como é que você foi na última rodada, tá? Vamos lá, pro nosso esboço. Então, eu faço, lá no nosso dossiê, a gente monta também time para liga tiro curto tradicional ali com 4 defensores, né? Aqui eu passo mais pro Cartola Express, né? Então, vamos lá. Para quem não conhece, o Cartola Express é liga de tiro curto, é uma rodada só. Tem os jogos que são mais baratinhos a inscrição, tem aqueles que são um pouquinho mais caros, e tem aqueles também gratuitos para você aprender a jogar, e acho que tá até dando bônus aí do Cartola, né? Do Cartola Express. Então, eu fiz um vídeo aqui explicando já como é que funciona, para quem não jogou nunca, vou deixar o card aqui também, tá? Vamos lá para os 2 times, já sem enrolar muito mais vocês. O primeiro time que eu vou passar para vocês aqui é com a defesa do São Paulo, tá? Eu coloco 2 defesas para focar, e aí faço algumas variações ofensivas, tá? Zaga de São Paulo, eu coloquei aqui. Eu acho que a melhor estratégia é você escalar 3 jogadores, porque a zaga não é onde você consegue mais pontos, realmente é no meio e no ataque. Então eu coloquei Caio Paulista e Rafinha, tá? De laterais, acho que são laterais que podem somar bastante ponto aí, né? Eu gosto de sempre colocar os laterais. E coloquei o Beraldo aqui, né? Se o Arboleda voltar, se a gente tiver informação de que o Arboleda volta, ele entra aqui no nosso time no lugar do Lucas Beraldo, tá? É um cara que tem potencial de bola aérea melhor, apesar do gol do Beraldo na última rodada. É um cara que eu gosto mais para desarmes, né? Então acho que o Beraldo faz muito sentido a gente colocar aqui. E o goleiro Rafael, né? Fechamos a zaga de São Paulo. Aí, eu acho que tem que ter peça ofensiva do São Paulo também. Eu não confio muito em nenhum meia do São Paulo, tá? O Nestor fez gol na última rodada, assim, é uma aposta mais ousada, mas se pensar em todo o potencial ofensivo do São Paulo, os 2 jogadores que eu mais confio são, primeiro, o Caleri é o melhor nome para a rodada, inclusive eu já falei no vídeo do Cartola FC, né? E o Luciano também. Caleri sempre faz gol em casa, né? Nos 3 jogos que ele fez em casa foram 2 gols e uma assistência, sempre participando de gol. E o Luciano é um cara que também eu acho que é interessante para a rodada, é um cara que dá muita assistência para o Caleri, acho que é interessante essa dobradinha, tá? No meio de campo, como eu não coloquei peça do São Paulo, vocês vão ver que no outro time acho que tem uma peça do São Paulo. Quando eu coloquei nenhum, eu foquei em 2 meios de campo que eu gosto bastante para a rodada, tá? O primeiro é do Botafogo, acho que é um meio de campo muito legal pra gente escalar. Botafogo líder aí do Campeonato Brasileiro, tá sem o Tiquinho Soares, né? Então eu acho que o meio de campo vai assumir um protagonismo, principalmente o Eduardo aqui, tá? Pode ser que seja o corredor de pênalti do Botafogo. Depois do Tiquinho, é o jogador que mais participa de gol, então bem interessante. E eu coloquei o Gabriel Pires, que é um cara que muita gente não conhece aí. Nos 3 jogos, ele tem 11 desarmes. No último jogo, ele fez 13 pontos. Então, o Gabriel Pires tá com uma pontuação bem legal, tá? E dominei o meio de campo do Fluminense, como eu disse, acho que o Corinthians vive um momento muito ruim. É um time que cede muito desarme, tá? Então, eu apostei na participação ofensiva do Ganso e coloquei a regularidade do Lima, né? O Lima é um cara que tá com uma média muito boa, desarmando muito, finalizando bastante. Então, bem legal esse time aqui que a gente tá escalando com esse meio. E para fechar nosso ataque aqui desse time, eu fiz uma aposta ousada, como eu falei, o time do Curitiba tá muito mal defensivamente, tomando muitos gols. E eu acho que no Cartola Express, no tiro curto, você precisa dar uma arriscada de vez em quando. Eu fui no Deivinho aí, né? Eu gosto muito do Deivinho, eu sou fã dele. Ele é meio maluquinho,
mas ele é um cara bom de cartola, fez gol no último jogo, vamos dar uma forcinha para ele aqui, tá? Ah, não vai colocar o Cano? Vamos pro nosso segundo time aqui, tá? Nesse time eu foquei na zaga do Fluminense, né? Como eu disse, acho que é o segundo melhor SG. Temos o Nino aí, zagueiro artilheiro. O Corinthians vem fazendo muito na bola aérea ofensiva, tá? Vem tomando bastante gol do Corinthians de bola aérea. Então, Nino é um nome bem legal pra gente ter na rodada, tá fazendo bastante gols. Aí eu coloquei dois laterais bem ofensivos, né? Samuel Xavier e Marcelo. O Marcelo vai pro jogo? Eu não sei ainda. Então, na reserva eu coloquei o Guga aqui. Pode ser que você pode colocar o Alexander também. E o goleiro Fábio, né? Então, assim, um time com bastante potencial de SG e de participação ofensiva. Assim como era o Flamengo na última rodada, a gente deu certo a nossa aposta contra o Corinthians, né? Do meio pra frente, eu ainda coloquei mais dois jogadores do Fluminense. Acho que o Fluminense é bastante favorito. Arias e Cano, a gente tinha o Lima e o Ganso, aqui o Arias e o Cano. Eu gosto de fazer essa dobradinha porque acho que eles têm um entrosamento bom, né? O Arias e o Cano. Vamos apostar, o Arias ainda não participou de gol, o Cano não vem vivendo um bom momento no Brasileiro. Vamos apostar que aqui dê certo essa dobradinha, né? Aí, como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer essa estratégia, né? Pegar aqueles jogos que são mais de dois times que estão jogando muito bem futebol e colocar uma peça de cada lado ofensivamente, porque deve sair gol de algum lado, né? E eu coloquei o Veiga e o Hulk, né? O Veiga é o cara que mais participou de gol no Palmeiras, o Hulk é o cara que mais participou de gol no Atlético Mineiro. Tem a favor deles a bola parada, cobram muita falta, então já é um scout. Coadores de pênalti dos seus times, então muito bom essa dobradinha aqui, né? Aí, como eu falei, o time que tem mais potencial de fazer gols na rodada, segundo a expectativa de gols, acho que o Gato Mestre acerta algumas coisas ali bastante até. Fortaleza, então fiz uma dobradinha aqui com uma lei do ex aí, né? Pikachu e Thiago Galhardo, dois jogadores que já foram do Vasco, então vamos apostar que eles consigam participar de gol aqui. A vantagem é que a gente vai ter a escalação desses dois times, então a gente vai saber se eles vão para o jogo mesmo. No banco eu coloquei o Caleb aqui e o Romero, tá? Do Fortaleza, do Corinthians, Deus me livre. E aí, para fechar o nosso meio de campo, a gente tinha que ter mais uma peça, tava difícil de achar um nome. Eu fui no Rodrigo Nestor, participou de gol no último jogo. Acho que vale. Aí acho que meio São Paulo você pode apostar conforme for o seu gosto maior aí. O Nestor teve algumas rodadas que participou bem aí do jogo, né? Finalizando bastante, tirando desarme. Chegou até a fazer mais de 8 de média básica, então nome legal aí pra gente escalar, tá? Participou de gol, pode melhorar a fase dele. Era isso, são os dois times que eu passei, acho que você pode ter outras variações. Lembrando, amanhã a gente faz um vídeo de dicas por posição, então a gente traz muito mais informações de confrontos de escala, vocês vão ver ali o dossiê bem completo, você pode usar também para escalar o Cartola Express, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aquele like se você curtiu, ajuda demais a gente espalhar o conteúdo para mais gente, e é isso, até a próxima, falou!